Você sabia que o açúcar pode estar te roubando energia, foco, saúde todos os dias? E já experimentou ficar 30 dias sem açúcar e saber como o seu corpo reage? Fica comigo aqui até o final, que eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é o açúcar e todos os danos que ele pode causar para o seu organismo. E se você quiser mais e ainda participar de um desafio de 30 dias sem açúcar comigo, comenta aqui 30 dias sem açúcar, que em breve a gente pode lançar isso para vocês. Eu sou a Mariana Cárdenas, sou nutricionista clínica e esportiva e hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre o que é o açúcar, quais os açúcares que a gente tem durante o nosso dia a dia, a sua composição, os benefícios ou os efeitos colaterais e o que ele pode causar no seu organismo, principalmente por um processo inflamatório e que cause sim dano à sua saúde, num consumo excessivo e também um consumo inadequado e diário durante a sua rotina. Vamos começar pelo o que é o açúcar. O açúcar, ele é um carboidrato simples, encontrado sim na natureza e extraído principalmente da cana-de-açúcar e da beterraba. Não só aí, a gente tem em frutas, alimentos como verduras, vegetais e sempre acompanhado de fibras, vitaminas e minerais, que acaba tendo um efeito melhor para o nosso organismo. A molécula de açúcar é a sacarose, que é a junção da glicose, que é usado muito como nossa fonte de energia. Inclusive, vocês veem a forma da glicose nos nossos exames de sangue, né? Que a nossa glicemia, a nossa glicose aumenta. Então, é esse açúcar nosso dentro do sangue. E a frutose, que vem principalmente das outras fontes nossas da natureza, que principalmente também é fruta. E a frutose, que é encontrada nas frutas e nessas outras fontes que eu falei da natureza, e ela é metabolizada do nosso fígado, aonde em excesso pode principalmente se transformar em gordura, que eu sei que é o que a gente fala muito sobre num processo principalmente de emagrecimento. Então, ela numa reserva boa pode virar em glicogênio como fonte de energia, como também em excesso virar nossa gordura e principalmente gordura localizada. E aí, vocês podem se perguntar, mas Mariana, onde que eu encontro tanto açúcar? Açúcar ele está presente em muitos dos nossos alimentos no dia a dia, não só como os nossos carboidratos complexos, então qualquer vegetal, qualquer fruta, são carboidratos que digeridos eles transformam em moléculas de glicose. Isso é o nosso açúcar, não deixa de ser, e em excesso ele também pode nos prejudicar e ter um processo inflamatório. Então, qualquer tipo de fruta, vegetal, eles são carboidratos que eles demoram um pouquinho mais para serem metabolizados. Existem os nossos açúcares refinados, então de uma forma que a gente vai ter ele muito mais rápido dentro da nossa corrente sanguínea e como fonte de energia, que aí está presente quando são adicionados a alguns alimentos. Então, quando você coloca o açúcar no café, ou em um suco, ou doces, bolos, pães. Inclusive, o açúcar ele é usado muito para nossa fermentação. Por isso que a gente fala que os produtos fermentáveis em padaria, é onde a gente mais tem o açúcar envolvido, é porque precisa do açúcar para as bactérias conseguirem se fermentar ali e ajudar aquela fermentação de um pão, de um bolo. Então saibam sim que mesmo saudáveis alguns pães, às vezes mesmo sem glúten, existem uma composição com o açúcar para que ajude nessa fermentação, mas é mínimo. E para isso a gente tem que reconhecer os tipos, como é escrito esse açúcar dentro dos nossos rótulos. Então eu vou falar para vocês, até para eu não esquecer de nenhum, quais são e o como vocês podem identificar no rótulo nutricional de qualquer produto, seja ele feito mais caseiro ou também nas nossas prateleiras aí de supermercado. Açúcar, então, pode ser chamado de açúcar, sacarose, xarope de milho, xarope de glicose, maltodextrina, dextrose, frutose, néctar e melado. Então, se vocês verem algum desses nomes, sim, é o açúcar de uma forma oculta dentro dos alimentos que vocês consomem. E além desses alimentos, a gente tem alguns produtos que às vezes a gente até acha que é de um modo salgado, que a gente fala, e mesmo assim tem açúcar na composição. Então, prestar atenção um pouco em
presunto e peito de peru tem açúcar na composição. Molhos prontos, então molho vermelho e também como ketchup, mostarda, tem açúcar na composição. E também, lógico, os nossos líquidos. Qualquer desses sucos de caixinha, refrigerantes e mostrar que até o nosso suco natural tem muito açúcar. Dependendo de como for e da estratégia nutricional que você está seguindo, esse suco, de uma forma que é líquida, tem muito açúcar na composição, mesmo que de uma forma natural. Então a gente tem muita vertente com o açúcar e também vários tipos dele, como açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar mascavo, mel, melado de cana. Então são diferentes formas e açúcar de coco. E aí eu quero classificar isso, quais são os melhores, intermediários e os piores numa forma de consumir. Então, em relação a alguma classificação do tipo, eu quero começar pelos piores, né? Que é açúcar refinado, açúcar cristal e açúcar industrial, diet, light, que aí tem uma composição muito refinada mesmo, que é para durar mais, né? Ter uma durabilidade e render mais dentro de uma indústria. Para o intermediário, a gente vai no açúcar mascavo e açúcar demerara. E para os melhores a serem consumidos é o mel, açúcar de coco e as nossas frutas secas. Muitas pessoas usam a damasco, tâmara para adoçar as receitas e alguma outra preparação que você vai fazer. Então, a gente fica com a pergunta aí que eu tenho certeza que vocês querem fazer para mim. E aí, Mariana, o que eu faço? Eu tiro tudo? Né? Eu não consumo mais isso no meu dia a dia? Não, gente, calma. O que eu tô querendo aqui é deixar vocês cientes do que é, o que causa, quais são, onde ele está, mas que nada tem que ser em excesso na nossa vida, né? Essa parte excessiva de alguns alimentos e da indústria, de alimentos práticos hoje, cada vez mais estão evoluindo e tendo opções. E a gente, por essa praticidade, a gente só vai nesse tipo de alimento. Então, sim, o mundo está ficando doente. Não vamos falar só sobre a questão de obesidade, sobre uma gordura, né, excessiva que acumula, sim, o maior consumo de carboidrato simples e esse consumo do açúcar vai te engordar, vai deixar você com uma gordura não só visceral, que é aquela gordura do fígado, que é a esteatose hepática aumentada, como o seu excesso de peso. Então isso também influencia a sua saúde e uma síndrome metabólica, que é o que a gente fala da diabetes, e aí puxa o colesterol para cima, e assim a gente vai adoecendo, vai inflamando o nosso corpo. Só que tudo isso sem regra. Então eu posso consumir as frutas, vegetais, alguns, né? Às vezes a gente vai comer um doce aqui, um suco ali, sim, mas tudo com equilíbrio, com cautela, não deixando com que isso seja a maior parte do nosso dia, tá? Vamos pensar num exemplo que eu acho bem legal. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, se você for parar para pensar numa rotina doida, né, de correria, de trabalho e de praticidade, que é o que vocês procuram muito hoje, a gente fica provenientes de produtos práticos, fáceis. Então, na hora do café da manhã, ao invés de você comer uma fatia de pão, pôr um ovinho, que é uma proteína junto, você vai aonde? Às vezes, bolacha. Muito, hein? Pão com manteiga. Não tem nada além daquilo, é sempre aquele carboidrato mais simples entrando. Não consome uma fruta, que às vezes é tão prático, mas você não quis picar somente. Então você vai numa bolacha água e sal, numa bolacha maisena, num pão, e sim, você já põe açúcar para dentro do seu organismo. Aí, no meio do expediente, ao invés de você consumir uma fruta, que sim, também tem a frutose, que é o açúcar, mas de uma forma melhor, você vai de novo para aquele café com açúcar dentro do trabalho, com aquele biscoitinho que o trabalho disponibiliza, e aí você vai de novo no açúcar. Almoço, ao invés de fazer um prato melhor, mais elaborado, pede coisas da rua, pede um japonês, pede um lanche, pede aquelas marmitas mais, como é que eu posso dizer? A gente fala de uma forma mais suja em nutrientes.
o modo como ela é feita. Nunca tem uma fibra, como uma salada, uma verdura, legumes, para ele equilibrar aquele carboidrato e aquele açúcar que vai para dentro do seu organismo. Na parte da tarde, a mesma coisa. Você não opta nem sempre pela fruta e às vezes até nem por um iogurte mais saudável e vai às vezes para aquele iogurte com bastante açúcar ou caixinhas de suco que vem muito açúcar ou as famosas bolachinhas com café, né? E no jantar a mesma coisa. Principalmente as pessoas que trabalham durante o dia todo, vocês querem chegar em casa, descansar e não ter mais trabalho, de fazer algo, de preparar algo. E sim, pede coisas da rua, então é lanche, é pizza, tudo que se transforma num açúcar mais simples, né, que é um carboidrato simples e também vem cheio de gorduras e além de tudo, ainda vai para o seu famoso docinho, que às vezes ou você tem pós-almoço, que sente a vontade do doce, ou então pós-jantar. E aí, se você for parar para pensar o nosso dia todo, ele contém esse açúcar em demasia. Então a gente tem que sim prestar atenção o que está fazendo com o nosso organismo e fazer melhores escolhas com ele. Não deixar ele não ter mais, né, nas nossas vidas. E sim equilibrar a forma como você consome esse açúcar. E antes de a gente mostrar para vocês como o seu corpo pode reagir com 30 dias sem o açúcar, eu quero mostrar quais são os benefícios que o nosso organismo sente com a gente retirando esse açúcar diário do nosso corpo, não tendo mais isso de uma forma desequilibrada, tá? Então, quais são os benefícios que isso vai trazer no seu dia a dia? Melhora da sua energia, melhora do seu foco, parte cerebral, melhora de disposição, o seu sono é muito melhor, o seu treino é muito melhor, a sua saciedade, então a sua constância com o apetite também melhora muito ao açúcar. A nossa parte metabólica, então nossa parte de metabolismo, também com resistência à insulina, então prevenção de diabetes, prevenção de colesterol alto, porque como eu falei até anteriormente, a nossa síndrome metabólica é um conjunto ali de patologias que uma puxa a outra. E o açúcar, ele é responsável muito por uma resistência à insulina que também vai puxando outras patologias. Além a melhora do nosso envelhecimento precoce. Por quê? Porque a gente vai combatendo e vai melhorando os radicais livres, que são as toxinas que estão dentro do nosso corpo para o envelhecimento. Então, melhora de pele, melhora de unha, melhora de cabelo. Então, a parte estética também reduz muito. Por quê? Tudo isso que eu falei envolve inflamação. E essa inflamação é que causa todo esse contexto que pode nos prejudicar. Então, você retirando ele do seu dia a dia, diminuindo, evitando e deixando ele de uma forma mais equilibrada, você reduz essa inflamação e reduz todas essas não só patologias, mas essas reações que o seu organismo sente com ele. Então você só colhe benefícios ao retirá-lo e deixá-lo de forma equilibrada. Agora a gente vai para os 30 dias e como o seu corpo vai reagir a isso, né? Do primeiro ao terceiro dia, depois do quarto dia, e você entender que isso tudo é um processo. Assim como a gente colocou no nosso organismo aquilo todos os dias, a gente precisa que o nosso corpo sinta a falta dele. E assim que ele sente essa falta, ele começa a trabalhar melhor com essa falta. Muitos dos meus programas de emagrecimento, eu falo sobre dor de cabeça e uma fadiga excessiva, que são os primeiros sintomas que a gente sente no programa quando a gente retira açúcar, glúten e fica sem determinados alimentos que vocês estavam acostumados. E eu falo muito para elas assim: aguentem, porque isso é um sinal muito bom. Se o seu corpo ele não reagisse com essa falta, ele não vai conseguir melhorar. Então, uma dor de cabeça, por exemplo, é o seu corpo gritando com aquilo que ele não recebe mais. E isso é um ponto positivíssimo, sinal de que você está conseguindo não mandar aquilo para o seu organismo, ele está entendendo e vai saber trabalhar de uma forma melhor com aquela falta. Vou até fazer uma comparação meio difícil, mas é uma realidade. O açúcar, ele é como se fosse uma droga para o nosso organismo, como outras que estão por aí. O nosso corpo, ele se vicia nesse nutriente e é muito difícil a gente sair. Eu sei que muita gente, quando vai tentar retirar o açúcar, dá essa baixa, sente muita dor de cabeça.
e também uma vontade excessiva de comer, até compulsão. Parece que quando você decide tirar, com muito mais vontade de comer. Isso faz parte de um processo. Você precisa ter esse desmame, né, desta droga que não deixa de ser viciante, assim como outras. Agora eu quero então explicar do dia 1 ao dia 30 como seu corpo pode reagir, até para você fazer esse teste aí em casa. E comenta se você fez isso, ficou 30 dias sem açúcar e percebeu quais foram as reações que o seu corpo teve. Comenta aqui com a gente e curte o canal e fala se esse vídeo foi muito bom para você. Então do dia 1 ao dia 3 você pode ter uma irritabilidade, bastante dor de cabeça e sim uma vontade imensa de comer doce, de usar o açúcar naquilo que você estava acostumado. Do dia 4 ao dia 7, a gente já começa a melhorar. O nosso sono vai melhorando, a nossa disposição vai melhorando e a nossa saciedade, para não comer tanto fora de hora, também vai ficando muito melhor. Vai sentindo ainda aqueles sintomas do dia 1 e 3? Sim, mas de uma maneira um pouco mais tranquila. Do dia 8 ao dia 14, você começa a desinchar. Então quer dizer que depois de uma semana que você tá sem açúcar, você começa a perder peso, desinchar, melhorar ainda mais a sua disposição e também colher benefícios com o seu intestino. Para quem tem ele mais desregulado, seja ele um pouco preso ou um pouco solto, você também vai perceber uma frequência melhor e a sua flora intestinal mais equilibrada. Agora a gente vai para o dia 15 ao 21, ou seja, são 2 semanas depois de você retirar o açúcar. O seu paladar começa a mudar. Você começa a sentir gosto e prazer em alimentos mais naturais. Pode ver que quem já ficou algum período sem o açúcar, quando você vai consumir aquele alimento de novo, vamos pôr um doce, um pudim. Antes você consumia ele era sempre da mesma forma para você. Depois que você fica um período sem o açúcar e vai comer ele de novo, você sente que ele é muito mais doce do que o normal. Então o seu paladar ele começa a entender e modificar. E com isso, o prazer em alimentos mais saudáveis e com menos açúcar. E do dia 22 ao dia 30, a gente começa assim a colher mais ainda os nossos benefícios da retirada do açúcar. Então a gente começa a ver nossa pele melhorando, nosso ciclo menstrual mais regulado para quem não tem também, foco, parte cerebral, você consegue estar ali um pouco mais focada para tudo que você precisa fazer e a nossa parte emocional e psicológica muito melhor. Além disso, um dos focos principais, sim, o emagrecimento. A perda de gordura. Não é só a perda de peso, que aí quando a gente fala de peso e de gordura, isso vai diferir um pouco, porque a gente sabe que todo o nosso peso corporal existe a nossa gordura e a parte que não é gordura. Aqui a gente tem músculo, água, osso e órgãos. Essa parte que não é gordura, a gente só tem músculo e água subindo e descendo. Osso e órgãos a gente não muda de volume, nem de tamanho e nem de peso. Então, aqui a gente pode estar perdendo muito inchaço, que é a água, e também pode estar perdendo nossa parte muscular. E quando você tem a retirada do açúcar por um período maior, você tem a queima de gordura, que é a parte que a gente gosta de perder na balança, tá? Seria gordura abdominal e toda, lógica, a gordura do nosso corpo, para quando a gente tem excesso em outras partes. E também gordura visceral, que é a gordura do fígado. Não existe uma medicação para essa gordura ser melhorada, tá? E sim perder peso, melhorar suas calorias diárias e o consumo de açúcar, que aí essa esteatose hepática, que é a gordura no fígado, também vai embora. Então, são só benefícios para esses 30 dias. E aí, você pode aqui comentar com a gente o como você se sentiu com 30 dias sem açúcar. E se você gostou de vídeos como esse, quer saber mais sobre esse assunto, sobre o açúcar, comenta aqui com a gente, que a gente vai estar sempre dando uma olhadinha. E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com pessoas que vocês sabem que pode se beneficiar com esse tipo de assunto aqui que a gente traz para vocês.